Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Você que está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Neste momento estaremos refletindo, meditando no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo de número 8. Palavras do Senhor Jesus Cristo. E recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e até aos confins da terra. Aqui nós temos uma das maiores promessas proferidas pelo Senhor Jesus Cristo, a promessa do batismo com o Espírito Santo. Além da promessa, nós temos também neste versículo a finalidade. Escute, a finalidade do batismo com o Espírito Santo. O Evangelho genuíno, ele está baseado em duas coisas. Escute isso, duas coisas. A primeira delas é manifestações sobrenaturais. E a segunda, transformação de vidas. Essas duas coisas acontecem por meio da manifestação do poder genuíno do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, após um longo período de preparo sobre a vida dos discípulos, sobre a vida dos apóstolos, nós iremos ver também que, além do preparo teórico, o Senhor Jesus, ele compartilhou o seu poder com os seus discípulos. Está registrado no Evangelho conforme escreveu Lucas, o capítulo 10 e o versículo de número 19, quando ele separou os 70, Jesus, por um momento, ele compartilhou do seu poder com aqueles 70, para que eles também pudessem fazer aquilo que ele estava fazendo de uma forma sobrenatural. Jesus compartilhou do seu poder, mas além de compartilhar do seu poder, Jesus também fez uma promessa de que este poder permaneceria sobre a vida dos seus discípulos. O poder do alto, o poder do Espírito Santo, este poder que não pode faltar na minha vida nem na tua vida, o poder capacitador. Jesus, para isso, ele disse: fiquem em Jerusalém. O Senhor não disse o tempo que eles deveriam permanecer em Jerusalém. O que o Senhor disse é que eles ficassem em Jerusalém até, ou seja, eles não poderiam começar a obra do evangelismo, eles não poderiam realizar nada para o Senhor Jesus Cristo sem esta capacitação do alto. Tem coisas que só dá para fazer com o poder de Deus sobre a nossa vida. O Senhor Jesus Cristo, ele prometeu que quando ele fosse assunto aos céus, porque todos nós sabemos que depois da sua ressurreição em um corpo glorioso, num espaço de 40 dias, o Senhor se manifestou sobre esta terra. Está registrado no mesmo livro de Atos, o capítulo 1 e o versículo de número 3. Jesus se manifestou, mas quando ele subiu para o Pai, antes de subir, ele disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o outro Consolador, ele não virá. Eu vou enviar um outro Consolador. E com o Consolador, o Senhor Jesus Cristo também deu para a sua igreja, deixou à disposição dos seus servos, da sua igreja, o poder capacitador que viria por meio do Espírito Santo. Com o Consolador veio o poder capacitador. Os sinais são inevitáveis no meio de uma igreja genuinamente cristã. Escute isso. Sinais, prodígios, maravilhas, poder de Deus não pode faltar no meio da igreja. Pode faltar tudo. Só não pode faltar a glória. Só não pode faltar o poder. Só não pode faltar a unção do alto. Os sinais
no meio da igreja são inevitáveis, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho conforme escreveu Marcos, o capítulo 16 e o versículo 17, ele disse: e estes sinais seguirão, acompanharão os que creem. Sinais, prodígios, maravilhas são inevitáveis, eles acompanham a sua igreja. Além de tudo isso, nós temos à nossa disposição, meu irmão, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12, o versículo 1, nós iremos ver que lá está à disposição um leque muito grande de dons espirituais. A partir do versículo 1 até o versículo 11, nós temos uma grande relação de dons espirituais, de dons que estão à disposição da igreja para edificação, para consolação, para transformação. Os sinais, os prodígios são inevitáveis no meio da igreja. E além disso, os milagres deram autenticidade. Escuta, os milagres deram autenticidade e ainda hoje dão autenticidade ao Evangelho. E além de dar autenticidade, uma outra coisa acontece por meio dos milagres. E isto também é inevitável: o crescimento da igreja. Com os milagres, nós iremos observar que cada milagre que acontecia, o trabalho crescia, a obra crescia, porque o milagre era notório no meio daquela comunidade, no meio daquela cidade, no meio daquela nação. Os milagres deram autenticidade à igreja, ao Evangelho e também crescimento. Nós não podemos viver sem este poder. É o poder de Deus que proporciona na nossa vida experiências únicas. Somente com o poder de Deus você pode fazer o que muitos não podem fazer. Somente com o poder de Deus você pode ouvir o que muitos não podem ouvir. Somente com o poder de Deus você pode sentir o que muitos não podem sentir, porque o poder de Deus te dá sensibilidade espiritual. Somente por meio do poder de Deus é que nós temos condição de lutar e vencer o inimigo com as hostes espirituais da maldade. Sem o poder de Deus, nós não teríamos condição de lutar, muito menos de vencer. O poder de Deus, ele traz harmonia. O poder de Deus traz paz. O poder de Deus traz refrigério à tua alma. O poder de Deus fortalece a tua fé. O poder de Deus te traz esperança. O poder de Deus purifica a minha vida e a tua vida. O poder de Deus nos traz temor ao Senhor. Nós não podemos viver sem este poder. Uma igreja sem o poder de Deus é uma igreja inerte, uma igreja parada, uma igreja sem vida. Uma igreja sem o poder de Deus é uma igreja sem novidades espirituais. O crente sem poder de Deus, ele não tem novidades espirituais da sua vida, ele não tem experiências da parte do Senhor. O poder de Deus, ele proporciona novidades espirituais. Uma igreja sem o poder de Deus é uma igreja maquiada, é uma cópia, não uma original. É uma igreja maquiada, de Laodiceia. Aparentemente é uma Filadélfia, mas está maquiada de Laodiceia. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E este mesmo poder está à disposição da tua vida também. Não abra mão do poder de Deus. Não abra mão da glória de Deus. Não abra mão da unção de Deus. É claro que o poder de Deus também gera inveja. E com a inveja, perseguição. Mas eu quero te dizer,
O mesmo Deus que tem te enchido de glória, tem te enchido de poder, de unção do alto, Ele vai continuar se utilizando da tua vida. Não abra mão do poder de Deus e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Para ficar só para mim? Não. O Senhor Jesus Cristo, Ele foi bem claro, vocês vão receber. Mas eu quero que vocês, vai ser por meio de vocês que eu quero isso, que espalhem este poder sobre toda a terra. O poder de Deus está sobre a tua vida e é este poder que faz a diferença. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso. Inscreva-se no nosso canal. Não esqueça de acionar o sininho, é muito importante, para que sempre ao lançarmos um novo vídeo, você possa ser notificado. E deixe o seu like, o seu joinha, que também é muito importante para uma maior visualização dos nossos vídeos. Não abra mão do poder de Deus.